nós iniciamos ou começamos uma classe de Vedanta, nós sempre fazemos uma prayer, uma oração de invocação. Toda classe de Vedanta tem uma invocação, e a invocação é uma forma de como é que se diz? Invocar, né? O nome já diz, de invocar a tradição do Vedanta, de modo que ela possa estar presente, to empower, né? Como é que se diz? Eu sou português. Então, essa invocação, eu vou ler para vocês em português. Não, em português não vai resolver também. Então, eu vou simplesmente repeti-la em inglês e depois em sânscrito, depois eu digo a tradução em português. Sadashiva Samrambham Shankarya Sharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Isvaro Gurate Meti Murti Veda Vibhagine Yoma Vada Vyapate Dahaya Dakshinamurtiya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Chakracharya Ramji Dayananda Shanti. So, o objetivo dessa invocação é de nos conectarmos com a tradição do Vedanta, essa Sampradaya, como se diz em sânscrito, de modo que todos esses Mahatmas, todos esses sages que fazem parte dessa tradição estejam vivos e presentes no nosso encontro, entendeu? De modo que nós possamos aproveitar o máximo. É super powerful, poderoso. Então, essa oração diz do primeiro guru, que é a existência pura, consciência plena, que é o guru original, né? Até Shankaracharya no meio, que Shankaracharya é o nosso personagem no meio da história, né? A tradição do Vedanta, ela vive há muitos milhares de anos, com Shankaracharya no meio, até o meu professor no final. Eu prostrate, how is prostrate? Prostração. Yeah, eu faço a prostração à tradição, que nada mais é do que esse discípulo-guru, entendeu? Eu protesto para a tradição do guru-discípulo, né, Ishwara, o meu guru, é além da dualidade da forma, é além de termos espaço. Eu faço a prostração a Ishwara em de forma Dakshinamurti. Dakshinamurti é o guru original, entendeu? É o primeiro guru da tradição Vedanta. Aquele que traz o conhecimento da verdade, que destrói a ignorância. O conteúdo dos Vedantas, os textos Vedantas são além do conhecimento e da ignorância. It's não limitado, não limitado bliss, e além além do tempo. Ele nunca nasceu e nunca morreu. Eu worship that reality is my guru. Como se traduz isso, Fábio? I worship that reality as my guru. Worship. Doesn't matter. To worship Worship é reverenciar. Reverenciar. Obrigado. Quem que falou? Acho que o Alex. Alex, ok. Obrigado, Alex. Então, eu reverencio essa realidade como o meu próprio guru, né? O meu próprio professor as my guru. O nosso guru é sempre essa realidade mais fundamental, que é aquilo que existe por detrás das escrituras do Vedanta, né? O Vedanta nos foi revelado diretamente do ser e nos foi revelado para aqueles que nós conhecemos como os rishis. Os rishis foram aqueles que ouviram ou receberam essa transmissão
essa revelação. A gente não vai entrar nos detalhes disso nesse momento, mas mais cedo ou mais tarde vai aparecer isso. Belo. Nós tínhamos passado pela tradição do Vedanta. Vocês veem ainda não. Okay, let me share something here. Okay, now you have the chart, hein? Todo mundo vendo o chart. Arlindo, eu descobri sabe aqueles risquinhos que de vez em quando faz? Sem querer, aí aparece uma barra de ferramentas aí pro chart para você. Sem querer, você deve ter clicado no lapisinho. No lapisinho. Mas aí também tem uma borracha, depois que você pode clicar nela, que apaga. E tem um tipo de um pontinho colorido que você clica nele, aí o seu mouse, a hora que você estiver passando aqui em cima do chart para explicar as coisas pra gente, ele fica um pontinho vermelho, uma luzinha vermelha, destaca mais. Mas só se você quiser também. Ok. E onde é que é esse pontinho vermelho? Porque aqui tem a anotação, é o lapisinho aqui, tem pausa, remote control, participantes, etc. Eu não estou vendo essa coisinha. Anyhow, let's not lose time right now. Um outro momento você me liga para mim aprender essas ferramentas aqui dentro. Okay? Então, nós tínhamos concluído as qualificações necessárias para um sucesso, né, nessa autoinvestigação. Só um minutinho, minha esposa está no outro quarto, mas está muito alto também. As low as you can hear. Nós tínhamos coberto, né? Nós tínhamos concluído a lista das qualificações necessárias para uma investigação com sucesso, né? Com possibilidade de sucesso. E qual é o sucesso final nessa investigação? É a realização do ser como um indivíduo, né? O indivíduo realiza a sua fundamental, né, independente identidade como a consciência livre de qualquer limitação. Então, essa é a conclusão com sucesso, né, desse processo de investigação. Naturalmente, todas as pessoas que se dedicam nessa busca pelo conhecimento da verdade, que é o título desse texto, as pessoas, de qualquer modo, elas ganham um resultado positivo. O resultado positivo é que a mente ela desenvolve as qualidades necessárias. Isso para dizer que, de qualquer modo, essa dando aplicações necessárias para que a gente possa ter total sucesso nessa busca. E essas qualificações, elas não têm como objetivo discriminar ou desqualificar as pessoas. O objetivo dessa lista de qualificações é permitir aos participantes, né, aos buscadores, que, na verdade, quando um parênteses aqui, quando a gente chega no Vedanta, a gente já não nos referimos como buscadores. Now, we are not seekers, we are inquirers. Como é que a gente definiria inquirers, Fábio? Ou Alex? Inquiry pratica a investigação, a autoinvestigação. Investigadores, ok. Nós já não somos mais buscadores. Por que não somos mais buscadores? Quando a gente diz para a gente que aquilo que você está buscando é aquilo que vivifica você e tudo o resto, né? Aquele princípio de vida. Então, nós já sabemos que aquilo que nós estamos buscando é a própria natureza do jiva, do indivíduo. Então, a gente não tem mais problema de ficar procurando o jiva, né? E as escrituras dizem aquilo
é simplesmente você em sua natureza mais essencial e fundamental. E você, tudo que deve fazer é separar você de tudo aquilo que aparece para você, que é a discriminação mais importante e a ferramenta mais importante do Vedanta, que é a discriminação entre Satya e Mithya, o sujeito e todos os objetos que aparecem dentro do sujeito. E os objetos são simplesmente tudo aquilo que possa ser objetivado. So, qualquer situação, se é objetivada, se aparece para mim, então, por conclusão lógica, não é aquilo que eu sou, porque eu sou aquele, a princípio, testemunha daquilo que está ocorrendo. Então, essa discriminação fundamental do Vedanta é a discriminação entre o sujeito e os objetos ocorrendo dentro do sujeito. Então, o Vedanta já nos diz de frente, né? De início. Não, aquilo que você estava buscando, eu vou dizer, é você mesmo, é a sua natureza essencial fundamental. Então, daquele ponto em diante, o indivíduo já não é mais um buscador, ele é um investigador da sua natureza, da sua identidade essencial, fundamental, que é independente de toda e qualquer experiência. Então, é uma investigação, já não é uma busca. Porque busca sempre nos leva a verso objetos de experiência. A busca é sempre por alguma coisa outra que eu mesmo, entendeu? Outra que eu mesmo. Então, a gente está sempre buscando, né? Contatando, se unindo, né? Que são os conceitos da... Então, isso para dizer que a nossa busca pela verdade, ela não é uma busca por nenhum objeto, mas é simplesmente uma discriminação entre o sujeito e o objeto. E isso é o objetivo final do Vedanta. Mas, naturalmente, essas qualificações foram apontadas de modo que a gente possa ver aquelas que ainda requerem um pouco mais de desenvolvimento da nossa parte. Tá? Então, a própria constante contemplação, estudo, contemplação e aplicação desses conhecimentos, ele ajuda a desenvolver essas qualificações, né? O amadurecimento do indivíduo. E qual é a qualificação mais fundamental? A gente pode chamar de maturidade. É a certeza absoluta de que qualquer objeto de experiência, qualquer coisa outra que eu mesmo me permita ter uma experiência, não vai resolver a problemática do drama humano, entendeu? Que essa sensação, esse sentido de limitação, de inadequação, de insuficiência, de que coisas estão faltando, essa inquietação que existe na experiência humana, de sempre estar buscando alguma coisa, sensação de tem alguma coisa que falta, que tem que conectar com alguma coisa, alguma pessoa, ou outro, ou objetos para me encher, porque eu me sinto vazio. Então, o único modo de resolver esse problema é através da remoção desses conceitos que não são reais, não estão em harmonia com a nossa real natureza. São conceitos baseados na auto-ignorância, na ignorância da real natureza do ser pleno. Nós chegamos no Vedanta, nós somos introduzidos a esse conceito de que, na verdade, o Jiva é o ser pleno e a sua natureza é a não limitação, é a total segurança, a total satisfação, a paz, etc, etc. Então, o indivíduo não busca mais, ele simplesmente discrimina ele, o ser, o sujeito absoluto, de todos os objetos que aparecem dentro do ser. E a questão é que o objeto, o sujeito absoluto, é simplesmente a consciência original plena. Só que dentro da consciência original plena aparece um sujeito individual. Esse sujeito individual é o Jiva, que ele veste a camisa da consciência original e pensa que seja o centro do universo, que tudo ocorra em torno a ele. Então, no final das contas, a parte mais sutil dessa discriminação é discriminar a consciência plena original da consciência, o sujeito pleno original, que é a consciência original, desse sujeito individual, que é o Jiva, que nada mais é que um reflexo da consciência. Então, essa é a discriminação mais sutil que requer
e todas essas qualificações estejam muito bem desenvolvidas. Então, nós recomeçamos do parágrafo que diz investigação no ser. No ser ou do ser, não sei. Que essa tradução aqui talvez tenha alguns erros. O texto agora discute a natureza da investigação, que é a discriminação, que leva à verdade do seu ser. Então, essa investigação é uma investigação entre Satya e Mithya. E ela, aqui, o texto está apresentando que Satya é aquilo que é real, e que Mithya é tudo aquilo que é aparentemente real ou não real, se nós preferirmos. A gente pode chamar não real. Mas a maioria das pessoas preferem o termo aparentemente real. Então, aquilo que é real, por definição, é aquilo que é sempre, sempre, absolutamente sempre presente. E nunca se modifica com o contato com todos os objetos que nós chamamos aparentemente real, ou não reais. Tá? Então, o ser é aquilo que é real, aquilo que é sempre presente e que jamais se modifica. Né? Então, nós temos que observar isso e perceber que o ser não pode ser a mente, porque constantemente a gente percebe que a nossa mente se modifica. Né? A mente se modifica com a modificação das 3 energias, Sattva, Rajas e Tamas. Até mesmo o nosso intelecto, a gente tem a capacidade de perceber, existe um princípio, né, de testemunha na nossa experiência humana que percebe também que o nosso intelecto às vezes está um pouco menos sharp, menos aguçado, mais preciso, e outras vezes ele está, entendeu, muito sharp. Como se diz sharp, Fábio ou Alex? Ok. Então, não, Wanda, deixa o microfone do Fábio aberto, que eu vou pedir ajuda para ele de vez em quando, e para o Alex também, por favor. A menos que você tem eu acho que tem essa tradução, mas o meu vocabulário também não é nada legal, mas assim, de preciso, afiado, aguçado. Aguçado, né? Sharp, aguçado, preciso. Então, o intelecto também ele não pode ser aquilo que nós chamamos da realidade absoluta, o ser real, né? Aquilo que é sempre presente e que jamais se modifica, né? Sem dizer que a mente, o intelecto e o ego, ele desaparece. Ele desaparece sempre que a gente vai no estado de consciência humana chamado de sono profundo. Quando a gente está em sono profundo, a mente e o ego, eles são suspensos, eles são anestesiados ou desligados. Então, por definição, a mente, o intelecto e o ego não são a realidade, aquilo que nós chamamos de o ser real, porque eles se modificam e não estão sempre presentes. Tudo aquilo que não é o ser, a gente chama de não ser ou aquilo que não é real. Então, firme do investigador é chamada de a discriminação entre Satya e Mithya, o sujeito absoluto de tudo aquilo que ocorre dentro dele. Tá? É a ferramenta mais fundamental, e de modo que essa convicção de que o ser ele precisa ser isolado do não ser, do ser aparente, essa convicção de que somente através dessa discriminação entre o ser e os objetos que ocorrem dele, possa produzir o que a gente chama de liberação ou realização do ser, essa é a coisa mais importante quando a gente chega no Vedanta. Porque todos nós ouvimos falar dessa discriminação entre o ser e o não ser, assim a gente não está tão completamente convencido desse princípio. A gente ainda acredita que, de repente, a libertação ou a iluminação ou a realização do ser possa ocorrer através de um contato com um objeto de experiência. O que pode até mesmo ocorrer,
mas é raro. E mesmo que ocorra, só uma experiência, ela pode servir como um container dentro do qual a compreensão ou a realização eu sou o ser possa ser extraída. Mas é muito raro que ocorra, a menos que o indivíduo esteja bem suprido das escrituras, de modo que ele sabe o que ele está buscando, aí ele tem uma epifania, e dentro da epifania ele extrai o conhecimento, do mesmo modo que ocorreu com Ramana Maharaj. Ele teve uma epifania e ele conseguiu compreender que o ser jamais morre, o corpo morre, etc, etc. Não teve uma epifania que parecia que ele ia morrer na idade de 17 anos. Então, nós estamos falando aqui sobre a investigação do ser, e o ser é aquilo que é real. Eu vou ler aqui a definição do que seja o ser. São conceitos que aparecem, né, nas escrituras, nos textos do Vedanta, mas Paramarthananda, que é um Swami do Vedanta, do mundo Vedanta, dos mais respeitados, dos mais famosos, dos mais brilhantes do nosso tempo atual, deve ter uns 55 anos, ele definiu muito bem o que é o ser. Ele diz que é aquilo que permanece imutável no passado, no presente e no futuro. Não, isso não é a definição dele, não. A definição dele vai aparecer mais tarde, ou eu vou ler de um outro texto que eu tenho aqui. Isso aqui é o texto mesmo do Tattvabodha. O ser é aquilo que permanece imutável no passado, no presente e no futuro. Ele existe antes. Não, vocês me desculpem, eu estava lendo a frase errada. Eu sabia que eu tinha lido o statement de Paramarthananda aqui. O ser é a não dualista consciência, a não dual consciência impessoal, universal. É a imodificável existência, independente, eterna, indivisível e infinito. É a impercebível essência de toda a existência. É sempre livre de ação e experiência. Essa é a definição daquilo que nós somos, em realidade. Né? Como a gente viu, nós somos fundamentalmente identificados com o corpo e, naturalmente, com o nosso intelecto, com a nossa mente, com o nosso ego. Mas o ser é não dualista. Né? Ele é impessoal e é universal, é a consciência impessoal e universal. Então, significa que existe somente um ser, ele é não dualista e ele não é pessoal. Essa consciência personificada do Jiva é um reflexo da consciência original plena, que, uma vez refletida no corpo sutil do Jiva, aparece como a entidade que experiencia e conhece o mundo dos objetos. Mas, fundamentalmente, aquilo que nós somos é a consciência original plena, e ela é absolutamente imutável, ela é não dualista e ela é impessoal e universal. Ela é a imodificável existência. Ela é independente, ela não depende de nada, e tudo que ocorre em Nitya só depende dela. Né? Maya depende dela, Ishvara depende dela, o Jiva e o mundo, Jagata, depende dela. Tudo depende dessa consciência que vivifica, anima e ilumina o mundo dos objetos através dos seus jivas. Então, tudo depende dela, disso, né? Acho que quase todos nós tivemos a oportunidade de presenciar, de testemunhar uma morte de uma pessoa conhecida e ver aquele corpo sem esse fator, sem esse princípio vital, que é a existência, a consciência, né? E depois, a partir dela, tem as energias, as energias têm o prana. A gente presta atenção quando o indivíduo ele deixa o corpo, né? A primeira coisa que desaparece é a energia vital, né? Essa prana, essa energia inteligente que circula, que organiza não, que
administra ou governa todos os nossos sistemas autônomos, etc. Então, essa energia, essa área vital, né, vital air, quando ela deixa o corpo, imediatamente todas as funções são encerradas e rapidamente esse princípio chamado consciência, ela se desprende do corpo e esse corpo, ele simplesmente ele representa é um corpo que a gente chama de food body, é corpo de comida, é um corpo de comida que uma vez ele esteja desconectado da consciência, ele começa a apodrecer rapidamente. Do mesmo modo que as nossas comidas, no momento que a gente tira elas do refrigerador, elas começam a putrefar muito mais rapidamente. Então, essa essência da nossa existência, ela é indivisível, é infinita, é imodificável, é a nossa existência fundamental. Sem ela, nós não existimos, né? Essa é a nossa existência. E ela não depende de nada, enquanto tudo depende dela, né? O corpo, a mente, o intelecto, os 3 corpos, as 5 coxas e só. Ela é imperceptível, né? É imperceptível. É imperceptível ou imperceptível? Imperceptível. Ok. Então, ela é imperceptível. É a essência imperceptível de toda a existência. Veja bem, não é só a essência imperceptível da minha existência, de toda a existência. Isso enfatizar o fato que existe somente isso, e por isso que diz o ser é a não dualidade, a natureza do ser é a não dualidade, só existe isso, essa essência imperceptível de toda a existência, e é sempre livre de qualquer ação, de qualquer modificação, de qualquer experiência. Significa que as experiências não deixam nenhuma marca, nenhum arranhãozinho, nenhuma tintura no ser. O ser permanece sempre sem ser afetado, tocado por nenhuma de suas experiências através de seus jivas, né? Nós somos instrumentos de experiência desse ser, e o ser permanece não afetado do mesmo modo que o espaço não permanece não afetado por todo e qualquer objeto que seja construído dentro dele mesmo, né? Esses grandes monumentos romanos, eles parecem até eternos quando eles duram por 3, 5, 4 anos, mas cedo ou mais tarde eles se decompõem e o espaço permanece completamente inalterado, porque o espaço permeia todos os outros elementos da criação, né? O espaço permeia o ar, o fogo, a água e a terra. Então, como analogia, o ser, ele simplesmente ele permeia tudo, ele é livre de tudo, de consideração e experiência. O ser é aquilo que permanece imutável no passado, no presente e no futuro. Ele não é limitado por tempo, ele não é limitado por espaço. Ele existe antes e depois do tempo. Ele permeia, ele penetra, permeia e transcende todos os estados de consciência humana. São os 3 estados de consciência, né? Basicamente, o sono, ou a vigília e o sonho. E depois existem outros estados de consciências místicas ou alterados. O ser está ali permeando todos eles. E todos esses estados de consciências, eles não passam de objetos de experiência em referência ao ser. Eles ocorrem em referência àquilo que nós somos, são todos objetos. Isso para que a gente perceba a sutilidade daquilo que nós chamamos objetos. Objetos podem ser estados de consciência muito, muito sutilizadas, e às vezes muito, muito maravilhosas, prazerosas, mas ainda assim, por definição, eles são objetos, porque tem um início, um meio e um fim, eles se modificam constantemente, e eles estão aparecendo para você dentro do seu foco de objetividade, está sendo objetivado. Se você objetiva alguma experiência, essa experiência não pode ser o objetivador, aquele que está percebendo. Então, é o sujeito e o objeto. Tudo isso são objetos.
todos os estados da consciência do Jiva. Ele existe, ele permeia e transcende todos os estados de consciência do Jiva. Ele é chamado de Satyam, aquilo que é, aquilo que sempre é a verdade absoluta, Satyam. Então, o Shankarya, ele apresenta um conceito interessante, que é aquilo que não existe, por exemplo, como os chifres de um peixe, ou os dentes de uma borboleta. Tá? Então, todas essas coisas que a gente sabe que não existem, elas são irreais. Mas elas são irreais, mas são chamadas de asati. Asati é aquilo que absolutamente não existe nesse universo aparente. Tá? São coisas. O universo aparente nada mais é do que conhecimento puro, inteligência pura que se apresenta para nós e, através do contato nosso com o universo, a gente fica obtendo conhecimentos. Nossos conhecimentos são muito limitados porque a gente só consegue descobrir um pouquinho da nossa ignorância, porque esse universo é uma coisa tão maravilhosamente inteligente, né, e construído por ordem, conhecimento puro, né, é o fundamento de todo o conhecimento, que tudo aquilo que a gente conhece nesse mundo de fenomenalidade é simplesmente uma pequena coisinha, o resto é tudo a nossa ignorância. Então, dentro daquilo que a gente conhece, a gente chama de conhecimento humano, a gente pode dizer, não, borboleta com chifre não existe. E um peixe com chifre também não existe. A borboleta com os dentes não existe. Entendeu? Então, um elefante que voa não existe. Tá? Então, tudo isso nós chamamos de asat, que é não real, absolutamente não real, dentro dos nossos limites de conhecimento. Naturalmente, o Fábio pode dizer que não, no futuro próximo, de repente, a gente vai encontrar também borboletas com dentes, porque existe tanta modificação, né, ocorrendo na genética, modificações dentro da natureza dos outros seres. Mas aquilo que existe, mas sofre mudança constantemente, a gente sabe que a nossa mente existe, mas a nossa mente se modifica constantemente. A gente sabe que a nossa cultura local, ela existe, mas ela se modifica constantemente. A gente sabe que o nosso corpo físico existe, mas ele se modifica constantemente. A gente sabe que os pensamentos existem em nossa mente, mas eles se modificam constantemente. Tá? Então, existe uma outra categoria de irrealidade, que é aquilo que existe, mas em constante modificação de um momento ao outro. Ela parece como uma coisa estável, e as modificações, elas ocorrem e a nossa capacidade de percepção não consegue captar ela imediatamente. Ela aparece tão frequentemente, através de um objeto depois do outro, aparecendo dentro de nós, um pensamento, que ela parece um fenômeno só e contínuo. Mas, na verdade, não. São modificações constantes, exatamente como a projeção do filme numa tela de cinema. Entendeu? São diversas pictures projetadas, que se modificam constantemente, dando uma impressão de continuidade. Então, tudo que ocorre em Mithya, o mundo dos objetos, a gente chama de realidade aparente. É irrealidade, mas a gente chama de realidade aparente. A gente dá um status diferente daquela irrealidade tal qual o elefante que voa. A gente chama ela de Mithya. É uma realidade aparente. Todas as coisas nos mundos, subjetivo e objetivo, elas se modificam constantemente e elas são classificadas como Mithya. E é bom lembrar que a discriminação que nós precisamos fazer, que é um processo gradual, ela vai se tornando sempre mais sutil, é a discriminação entre Satya e Mithya. Satya é a verdade, Satyam, né? A verdade absoluta, aquilo que é eterno, sempre presente,
independente de tudo, que jamais se modifica com contato com nenhum objeto, etc, etc. Satya, eu, nós, né? A consciência plena. E Mithya, todo aquilo que é fenômeno, que aparece real, mas através de uma investigação mais cuidadosa, a gente reconhece que não é real, mas simplesmente aparentemente real, porque é em constante modificação. Então, aquilo que existe, mas sofre mudança constante, é chamado de Mithya, é uma realidade aparente. Todas as coisas do mundo subjetivo e objetivo se modificam constantemente, portanto, é Mithya. Todas as nossas experiências ocorrem em Mithya, elas são aparentemente reais. E a realização do ser é a realização daquele aspecto da nossa existência que é Satya, que é real, sempre presente, absolutamente, sem jamais se modificar e além das limitações impostas por tempo e espaço. E aqui o verso diz: todas as coisas no mundo, mas no mundo subjetivo e objetivo. O que é o mundo objetivo? O mundo objetivo é esse mundo aqui, ó, vendo o chart. É um mundo objetivo físico. Esse chart aqui, ele é uma fotografia daquilo que nós somos como indivíduo, no micro, né, no nosso micro cosmic existência como indivíduo, com um corpo físico, um corpo sutil e um corpo causal. Mas também é a fotografia do universo, né, que é Ishvara, que é o Criador, a criação, as leis que governam, que incluem todos os jivas, etc, etc. Então, essa criação chamada Ishvara, essa realidade aparente, ela também tem 3 corpos. Ela tem o corpo macrocósmico causal de Ishvara, o corpo sutil, que é a mente coletiva de Ishvara. Nós temos conhecimentos pequenininhos. Lembra que eu estava explicando? A gente... eu não sei nada de matemática. Aí eu estudo um pouquinho, aí eu consegui descobrir um pouquinho, eu consegui remover um pouquinho da minha ignorância sobre matemática. Mas ainda assim, existe uma montanha, uma infinidade de ignorância que eu tenho em relação à matemática. Não, sem dizer que a ciência chamada matemática, a mente coletiva humana, o que ela sabe ainda assim é limitado, porque mesmo através do esforço de todos os seres humanos, a gente não consegue desenvolver o conhecimento de Ishvara em relação à matemática, porque todo esse universo é construído de modo mais ordenado e preciso, geométrico, todas as leis, é uma precisão, todas as ciências que a gente vai descobrindo, elas pertencem a Ishvara, que é a criação, inteligência pura, conhecimento puro, tudo ordenado, muito bem preciso. Então, do ponto de vista de Ishvara, essa é a mente total da criação, tá? Do ponto de vista do indivíduo, a gente sabe pouco. Do ponto de vista coletivo do conhecimento disponível humano, a gente sabe um pouco demais, que é o conhecimento daqueles que exploraram ainda mais os campos da ciência. Então, do ponto de vista de Ishvara, nós temos o corpo causal de Ishvara, o corpo sutil da criação, né? E o corpo físico. O corpo físico é o universo físico manifesto, né? A manifestação material física do universo. Então, essa projeção, ela começa com causal, sutil, aí a realidade material física. Essa realidade material física nós chamamos de um mundo objetivo de Ishvara, porque é uma projeção de Ishvara. Nós não criamos nada nesse mundo objetivo. A gente simplesmente, nós fomos criados por Ishvara, nós chegamos aqui, encontramos montanhas, rios, esse planeta maravilhoso, aí a gente começa a olhar para cima, a gente descobre que esse planetinha não é nada, é um cantinho
no sistema solar, que não vai em uma galáxia minúscula, em uma infinidade de milhões de outros sistemas estelares, etc. Então, essa é a realidade objetiva de esse objeto. Mas a gente vê, existe, eu não criei, não foi eu que fiz isso, não sou eu que controlo as leis desse universo, não controlo nada. Então, essa é uma projeção que foi manifestada por Ishvara. Então, a gente chama isso o mundo objetivo. Nesse mundo objetivo, a gente tem que aprender a lidar com ele, nos harmonizando as leis que regem esse mundo objetivo. Então, são leis físicas, de todos os tipos de ciências físicas que são precisas, inteligência pura, as leis da biologia, que o Fábio conhece bem, que se você for entrar só naquele campinho minúsculo da ciência, você fica encantado com a inteligência por trás, do ponto de vista biológico, de todas essas espécies, né, vegetais e etc. Então, esse mundo, essa projeção, é uma projeção criada por Ishvara, que o máximo que a gente pode fazer é nos adequarmos e aprendermos a lidar com ela em harmonia. Aí a gente entraria no campo do Dharma, né? Respeitando a nossa natureza e respeitando as leis que operam nesse campo. Então, essa é a projeção de Ishvara. A gente não pode modificar, a gente não pode ficar, não, eu não gosto dessa história, eu queria que a lei da gravidade não existisse mais, porque eu estou ficando velho, eu me sinto mais pesado, eu queria que Ishvara aliviasse a força da gravidade no planeta, de modo que eu me sentisse mais flutuando, né? A gente não tem modo de alterar essas leis, tá? Se Ishvara fizesse isso, então, de repente, a pessoa mais velha flutuaria, mas aí todo o cosmos andaria fora de equilíbrio e tudo andaria por água abaixo. A gente só pode compreender um pouco dessas leis e nos adequarmos, que é uma coisa um pouco difícil para os jivas humanos. Mas a gente não vai entrar nesse assunto. As leis subjetivas, que esse verso se refere, todas as coisas nos mundos subjetivos e objetivos se modificam constantemente, por isso são categorizadas como nitya. O que são esse mundo subjetivo, né? Nós compreendemos o que é o mundo objetivo, que é a manifestação física material. O objetivo nada mais é do que todos os conceitos mentais, noções, conceitos que nós temos em nosso corpo sutil do jiva, na mente do jiva, né? Tudo aquilo que são impressões, todo o material mental, emocional que a gente tem aqui, que nos permite de sonhar de noite, ou sonhar enquanto acordado. Você conhece aquelas pessoas que estão sempre sonhando enquanto acordadas? Aquelas pessoas, aqueles que são the walking dreamers, são aqueles waking dreamers, são aqueles que vivem na vigília, mas vivem sonhando. Então, eles não conseguem ter muito contato com a realidade objetiva, porque eles estão superimposing ou projetando. Como se diz superimposing? Não importa. Sobrepondo. Estão sempre sobrepondo as suas ideias, noções e interpretações na realidade projetada e criada por Ishvara, que é o mundo material físico. Então, o conteúdo mental e emocional de cada um produz um fenômeno que a gente chama de sobreposição dessas vasanas, dessas condições mentais na realidade de Ishvara. Por isso que a gente diz que a criação de Ishvara, esse planeta, né, que é uma criação minúscula, né, dentro do contexto do universo, é uma só, né? Mas dentro desse planetinha existem mais de 7 bilhões de jivas e cada um faz uma leitura diferente dessa criação. Cada um projeta conceitos, ideias, cada um faz interpretações diferentes. Então, essa interpretação é o produto de todo o nosso material mental e emocional. E esse material mental e emocional é que
quando nós dormimos, quando a gente dorme, o corpo causal está desligado, mas eles permanecem aqui no corpo, o corpo sutil está desligado, eles permanecem aqui. Quando a gente sonha de noite, o que ocorre é que esse material mental e emocional, ele projeta esse mundo do conteúdo de nossas vássanas e projeta essa realidade que a gente chama de sonho, que é uma realidade puramente subjetiva e somente relacionada ou referente ao indivíduo que está sonhando. Nenhum outro indivíduo tem nada a ver com aquela realidade. Aquela realidade é unicamente reservada ao sonhador, é puramente subjetiva, né? Ele pode, no sonho dele, fazer o que ele fizer, ele pode assassinar a esposa dele, o marido dela, isso, aquilo, e ninguém jamais vai saber, ninguém vai dedurar, ninguém vai entregar ele para a delegacia, etc., porque é um mundo que pertence somente a ele, né? É uma realidade subjetiva. Por que é importante compreender isso? Todo esse mundo mental que nós temos produz não somente sobreposições naquilo que Ishvara criou, mas também cria esse mundo dos sonhos e esse mundo de pensamentos, noções, ideias, emoções constantemente circulando na nossa mente, tá? Então, todos esses objetos que ocorrem aqui, e todos os objetos físicos, materiais que ocorrem aqui, são ambos em constante modificação. E são ambos objetos, nitya, objetos em nitya, objetos são sempre em nitya. Tá? Isso é importante compreender, porque os objetos que a gente tem que discriminar como não real, como não eu mesmo sou o ser, eu sou livre de qualquer limitação, então eu vou dizer, eu tenho que me separar de tudo aqui, os objetos que ocorrem dentro de mim. Então eu percebo os objetos de modo mais claro, os objetos físicos materiais. Eu digo, eu não sou uma cadeira, eu não sou a parede, eu não sou meu apartamento, eu não sou meu carro, eu não sou meu cão, eu não sou isso. Aí a gente chega num ponto que a gente tem que começar a questionar, mas será que eu sou também o meu corpo físico? Qual a diferença entre o meu corpo físico e o corpo físico do meu amigo? Entendeu? É sempre a mesma coisa, as 3 energias compostas, com 5 elementos, combinada com a composição dos 5 elementos, é um saco de osso e líquidos. Então, a gente sabe que o aspecto material da criação é um objeto. E quando a gente chega no Vedanta, é muito claro, você tem que discriminar você do seu corpo físico, porque a causa raiz do sofrimento humano é baseada nessa identificação com o corpo físico. Mas não só isso, nós temos que discriminar aquilo que nós somos, o ser, de todos os objetos ocorrendo aqui no meio. Todos esses objetos mentais, emocionais, pensamentos, noções, conceitos, tudo aquilo que ocorre ali, sensações, emoções, tudo isso também é objeto, né? É objeto produzido da mente do indivíduo, por isso, então, é chamado de mundo subjetivo, são objetos subjetivos, que são em referência somente àquele jiva, a mente daquele jiva específico, que tem aquele tipo de galáxia, né, de sistema, um sistema de pensamentos e noções e sensações, sentimentos que estão sempre circulando naquilo que a gente chama o nosso corpo causal. Aquilo também são objetos. São subjetivos, são sutis, mas são objetos. Nós precisamos separar ou isolar o ser aqui em cima, ou o ser que aparece aqui, para indicar a gente que também, no nosso corpo sutil, o ser permanece aqui embaixo também, o ser permanece aqui, mas nós somos muito mais identificados com o nosso corpo sutil, porque é aqui que a gente tem que processar a nossa discriminação. E o ser está aqui. Então, é o ser que tem que ser discriminado do intelecto, que é o aspecto mais sutil desse processo de discriminação. Então, esses são objetos subjetivos.
toda a existência, ainda sobre o mesmo verso, né? Toda a existência pode ser dividida em duas categorias. O eu, que é chamado aham, e o resto, que é chamado aquilo ou isso, que é idam. Aham e idam. É na experiência de todo e qualquer jiva de que existem somente essas duas categorias. Eu e os outros, aquilo, tudo o resto, né? Eu e aquilo, isso. Satya e Mithya, o sujeito e o objeto. A questão é só questão de definir bem o que é o sujeito realmente. Mas, fundamentalmente, a existência é dividida entre duas categorias, o eu e o resto, né? Tudo aquilo que é outro que o eu. E o eu, a gente percebe aqui que o eu é esse aqui, ó. O Om é um símbolo do ser, da consciência plena, né? Consciência está aqui, esse é o eu. E aquilo, isso, aquilo, todo o resto, pode ser a mente, os pensamentos, com as emoções, o ego, isso, e todos os objetos aqui embaixo. Tá? Então, existe o eu e tudo o resto. Tudo o resto, nós nos referimos ao termo técnico é idam, e eu é aham. Devido à ignorância sobre a natureza do ser, um ser humano está sempre identificado com aquilo que é aparente em constante modificação. Isso devido à ignorância da real natureza do ser. Quando é que essa ignorância começou? Ela sempre existiu. A ignorância é uma coisa que não tem início. Só para ilustrar, a gente não conhece uma espécie dentro da flora, né? Aproveitando que o Fábio está aqui, na flora de Ubatuba, existem espécies muito raras e muito importantes do meio ambiente, a gente não tem esse conhecimento. Aí um dia a gente vai visitar Fábio em Ubatuba, ele leva a gente no sítio dele e começa a apresentar algumas dessas espécies botânicas. Aí ele explica algumas coisas, aí aquela ignorância nossa em relação àquela espécie botânica, ela é removida, né? Ela simplesmente foi removida, porque agora a gente tem a ignorância daquela espécie. Então, quando é que tinha começado a minha ignorância em relação àquela espécie botânica? Ela jamais começou, né? Ela é sem início, ela é eterna, se a gente quiser dizer. Em inglês a gente diz it's beginningless. A ignorância é beginningless. A ignorância é simplesmente a ausência de conhecimento, de luz. Quando é que a escuridão começou? Quando é que a luz entrou? Entendeu? A escuridão, a ignorância, ela existe até quando o conhecimento desvenda aquela ignorância e a gente obtém o conhecimento. Do mesmo modo, a ignorância do ser, eu sou o ser, em referência aos jivas humanos, ela é beginningless, ela sempre existiu. A boa notícia é que, muito embora ela seja sem início, ela pode ter um fim, né? E as escrituras nos foram reveladas de modo que a gente tenha todo o material necessário para fazer essa investigação, até que a gente possa remover essa ignorância e permanecermos realizados como o ser pleno, ilimitado. Devido a essa ignorância sobre a natureza do ser, um ser humano está sempre identificado com aquilo que é mutante. O corpo físico, as emoções e o intelecto, né? Então, essa ignorância, ela é eterna e ela, em relação à experiência humana, ela é muito, muito profundamente arraigada porque ela transmigra de vida após vida, geração depois de geração. Toda essa ignorância que é baseada num erro fundamental, num pecado original, que é eu sou o corpo, né? Essa é a raiz de toda a ignorância. A identificação, eu, o ser pleno, me identifico com a construção corpo-mente.
Então, essa é a raiz de toda a ignorância. Essa ignorância sempre existiu, tá? Todo mundo que chega aqui chega, e ela é muito arraigada, porque vida depois de vida ela vem reforçada, até que um dia, por qualquer, como se diz, a gente pode chamar de graça divina, ou a gente pode chamar de destino, ou de mérito, ou um processo de meritório, né, que os seres mais maduros alcançam. Chega um certo ponto, o indivíduo começa a questionar a sua própria existência, a sua própria experiência, a origem, né, dessa consciência. Aí ele vira um buscador e depois um investigador, aí as escrituras aparecem. Então, a menos que essa série de eventos que a gente se refere como resultado meritório de causas e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, que vão produzir uma certa maturidade e compreensão do Jiva, que permite a ele de questionar a sua própria experiência e fazer com que ele se torne um investigador e as escrituras entrem em contato com ele. Então, a partir desse ponto de contato, né, com o conhecimento, somente a partir desse ponto, nós temos a possibilidade de remover, de iniciar o processo de remoção ou neutralização dessa ignorância da natureza do ser, que produz, né, que é um produto que produz essa identificação com o corpo, a emoção e o intelecto. A crença de que eu sou meu corpo, os meus sentimentos, os meus pensamentos, constituem essa falsa noção do ser. Essa falsa noção do ser é chamada o ego do indivíduo, do jiva individual. Então, essa ignorância é produzida por Maya, ela engana a consciência, aparentemente ela engana a consciência e faz com que ela se identifique com todos os objetos que refletem ela mesma. Os objetos que refletem elas mesmas são os jivas. Os jivas são entidades experienciadoras, seres conscientes, que não são conscientes no sentido que eles têm luz própria, eles refletem a luz da consciência, eles possuem 3 corpos, um causal, um sutil e um físico, e no corpo sutil eles refletem a luz da consciência e percebem o meio ambiente e começam a responder ao meio ambiente e desenvolver uma certa aprendizagem, uma certa aprendizagem através dessa dinâmica de constante contato com o meio ambiente. Tá? Entre todos os jivas, o jiva humano é aquele que possui um corpo sutil mais sofisticado e capaz de desenvolver essa discriminação entre todos os seus contatos com o mundo ambiente, extrair conhecimento através desse contato com o mundo, desenvolver ciências, etc., etc. Tudo isso porque nós temos um corpo sutil sofisticado. E, a um nível mais avançado, né, do desenvolvimento do indivíduo jiva, ele se torna um investigador da real natureza desse corpo sutil. Né? Ele quer saber, ok, eu estou aqui explorando o mundo da ciência, o mundo da fenomenalidade, eu estou obtendo tanto conhecimento, mas o meu conhecimento é nada, porque cada vez que eu conheço um pouquinho, eu descubro uma imensidão de ignorância que eu não conheço. Então, esse indivíduo, ele vai perdendo o interesse em investigar ou conhecer o mundo dos objetos e começa a querer conhecer a real natureza dessa mente, desse explorador do mundo, desse investigador dos objetos. Ele quer saber quem é o conhecedor, quem é o experienciador. Né? E ele, um dia chega ao Vedanta e diz assim, esse conhecedor que você está buscando, a fonte, né, de luz ou de consciência, ou Deus que você está buscando, nada mais é do que você mesmo. A crença de que eu sou o corpo, sentimentos ou pensamento constitui essa falsa noção do ser, e isso é o que chamamos de ego. O que é o ego? O ego é o aspecto do corpo sutil, o qual a mente, né, ela submete as impressões do contato com o campo dos objetos,
o intelecto discrimina, decide, determina, e o ego coloca essa ação através dos órgãos de ação no campo, e ele se identifica como o executor da ação. Eu sou aquele que penso, que discrimina e que executo. Tá? É tudo aqui dentro, é um fenômeno só. Alguns ensinamentos colocam outro centro aqui como o centro das memórias, tá? Porque o intelecto, para processar, discriminar, determinar e decidir, ele precisa de ter o centro da memória consciente aqui. Alguns ensinamentos colocam também a memória nesse corpo sutil. Mas tudo isso é um fenômeno único. E o ego é aquele aspecto do corpo sutil que pensa, que leva as coisas para o lado pessoal. Né? A consciência é infinita, é ilimitada, é impessoal. Mas o indivíduo, ele, através do ego, ele se identifica com sua experiência, com suas ações, e ele se sente o originador de seus pensamentos e o fazedor executor das ações, das decisões. Ele se torna o ego, o eu, né? O indivíduo. Se uma pessoa puder claramente distinguir o ser real daquele ser real, do ser aparente e sempre mutante, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo sutil se modifica constantemente. Todas as ideias que a gente mantém aqui no intelecto, com o tempo elas se modificam, entendeu? Você pode ser um comunista um dia e depois você vai virar um democrata, você pode ser uma pessoa com valores ateístas, aí de repente você vira um cristão e depois você vira um vedantina, e so on. Então, tudo aqui se modifica constantemente, né? Se uma pessoa puder claramente distinguir o ser aparente do ser mutante, que a gente chama do não ser, ou ser aparente, o ser mutante pode ser negado como identidade. Se uma pessoa puder claramente distinguir o ser do aparente e mutante, não ser, o não ser pode ser negado como identidade principal, e o ser real pode ser reconhecido como o ser absoluto, aquilo que eu sou, e apreciado, e curtido, e assumido, e abraçado, porque não basta. Quando você assume, quando você vê quem você é importante que você se estabeleça como ser e comece a curtir, apreciar. E você vai conseguir curtir, apreciar somente na medida que todas essas noções errôneas que dominam o nosso corpo causal e que aparecem em nossa mente consciente, elas sejam neutralizadas através da constante aplicação desses conhecimentos. Mas, gradualmente, eles vão sendo neutralizados. Se uma pessoa puder claramente distinguir o ser real do aparente, o não ser pode ser negado como identidade principal. Eu consegui distinguir, isolar o ser, eu posso negar o ego como a entidade principal, entendeu? E posso me estabelecer como o ser, mas eu preciso separar o ser do não ser, de modo a negar o não ser. Veja bem, tudo é o ser no final das contas, mas o único modo de extrair o ser ou de isolar o ser é iniciando a negar tudo aquilo que é o ser aparente, ou a projeção de Maya dentro do ser aparente. Tá? A gente tem que primeiro negar, e depois a gente pode voltar aqui e dizer, não, mas tudo isso também sou eu, por isso que também tem eu aqui. Nós aparecemos aqui e aparecemos aqui. Mas primeiro a gente tem que negar o corpo físico, o nosso corpo físico, o nosso corpo sutil e o nosso corpo causal, de modo a isolar, identificar e poder substituir o nosso shifting, ou substituir o nosso senso de identificação, né, a nossa identidade. Quando a gente fala de reconhecimento de ser, é um shift de identidade. Né? A nossa identidade, que antes era a construção aqui, ela passa a ser a consciência, né, que aparece aqui ou aqui. Mas antes, o não ser, ou o ser aparente, precisa ser negado como identidade principal e assumido como identidade secundária.
Identidade primária e secundária. Que mesmo depois que a gente reconhece a nossa identidade primária, principal, fundamental, a real identidade, a gente ainda assim tem que permanecer no mundo até que a nossa constituição física permita, e aí quando ela já não permite, aí a gente não precisa mais interagir com o mundo, né? De modo a interagir com o mundo, a gente tem que respeitar a nossa identidade secundária, o nosso jiva, né? Nossa construção corpo-mente. A nossa mente permanece e o jiva continua agindo, mas sabendo e conhecendo a sua real identidade. Naturalmente, não precisa dizer, o relacionamento entre o jiva e o mundo se modifica radicalmente. Que agora ele sabe que ele vive no mundo, mas o mundo é somente uma aparência dentro dele mesmo. Arlindo, já foi 1h17 de aula, tá? Só avisando. Vamos até 1h30, pelo menos. A investigação da natureza real do indivíduo, através de primeiramente identificar o que é o não ser, né? Primeiro a gente tem que identificar o que é o não ser. Isso é muito fundamental e é a coisa mais difícil no início. Porque o ser, aquilo que nós pensamos de ser, o jiva, ele é tão identificado com aquilo que é o não ser, aquilo que não é real, aquilo que é um objeto de experiência, como exemplo, a sua própria mente, as suas noções intelectuais, as suas experiências espirituais, etc. Ele está tão identificado que ele quer manter tudo aquilo dentro da categoria daquilo que é o ser real. Não, isso sou eu, é o real. Mas esse trabalho, ele começa, essa investigação, a partir da discriminação entre aquilo que é real e aquilo que é aparente real. Então, tudo isso que é aparente real, a gente chama de ignorância, ou Maya. E a gente precisa catalogar tudo isso. A gente tem que compreender, de um certo modo, essa dinâmica entre o sujeito e o objeto e saber que tudo aquilo que aparece para mim é não real, ou aparentemente real. Por quê? Porque tem um início, um meio e um fim. E é em constante modificação, é limitada por tempo, espaço, e etc, etc. Então, essa é o ponto mais chave. Antes de fazer essa discriminação, é compreender, identificar, catalogar tudo aquilo que é o não ser, ou o ser aparentemente real. Primeiramente, nós precisamos identificar o que é o não ser, o que é o anátema. Atma é o self, o ser. Anátema é o não ser. Então, inicialmente, a gente precisa de compreender firmemente o que é o não ser, identificá-lo, e, subsequentemente, afirmar o que é o ser imutável, pleno, livre de qualquer limitação. Essa investigação é chamada Tattiva Viveka. Né? Viveka é a discriminação entre o real e aquilo que é aparentemente real. Tattiva Viveka. A forma de fazer essa investigação é compreender que tudo aquilo que alguém conhece sobre si mesmo é diferente daquilo que conhece. Então, tudo aquilo sobre nós mesmos é diferente daquele que conhece. O conhecedor é diferente do conhecido. É o único modo da gente começar a separar o real do irreal. Né? Tudo aquilo que a gente conhece sobre o mundo e sobre nós mesmos, tudo aquilo que a gente experiencia no mundo dos objetos físicos e sutis, né, ou causais, são alguma coisa outra que eu mesmo. Né? É diferente daquele que conhece, é diferente daquele que experiencia. A análise que segue mostra como o eu, aquele que conhece, é diferente do corpo com o qual ele está falsamente identificado.
Então, tudo isso é uma introdução que nós estamos fazendo para definir bem o que é Sati-Nitya, o que é o ser e o não ser, ou o sujeito e os objetos, o ser real e o ser aparentemente real, né? O ser e as experiências. E, a partir disso, esse texto ele vai começar a discriminar o ser de diversos níveis de experiência humana. Ele vai discriminar, agora vai discriminar o ser do corpo físico, tá? O indivíduo, primeiro ele vai mostrar os três corpos. Físico. O ser está aparentemente vestido de três corpos. Vocês conhecem esse símbolo? Esse símbolo é um símbolo Védico. Significa o ser inteiro e completo. É inteiro e completo. Mas ele é vestido por três corpos. O ser é aparentemente vestido de três corpos e desfruta de três estados correspondentes. O corpo do alimento, o corpo físico, é chamado do corpo bruto. Stula Sharira. Os sistemas fisiológicos, as emoções, o intelecto e a autoimagem, que é o ego, são chamados de corpo sutil. As sementes das experiências passadas do indivíduo são chamadas de corpo causal, porque elas causam os pensamentos, os sentimentos e ações. Então, o jiva humano, todos os jivas, mas o jiva, no contexto Vedanta, quase sempre se refere ao jiva humano. Ele possui um corpo físico, que é o corpo que a gente chama de food body, que é simplesmente uma composição das três energias e os 5 elementos. Não? Essa composição é igual, é diferente, mas fundamentalmente é igual. É simplesmente food. A gente para de comer, esse corpo se desintegra e para de funcionar rapidamente. Então, o ser não é esse invólucro, esse container de comida, ou esse saco, né, de ossos e líquidos. O ser não é nada disso. Esse é chamado simplesmente Sula Sharira, corpo bruto, denso. Os sistemas fisiológicos, agora se referindo aqui ao corpo sutil, nós colocamos aqui dentro os sistemas fisiológicos. Os sistemas fisiológicos são 5 sistemas, são sistemas autônomos, né? A respiração, o sudor, né? O controle de temperatura, a respiração e todos os órgãos, sistemas autônomos nossos, entendeu? Circulação de sangue, etc. E tudo isso é governado pelas pranas, tá? É o sistema de pranas, que aqui se refere ao... Onde é que eu estou aqui? Os sistemas psicológicos, as emoções, o intelecto, a autoimagem são chamados de corpo sutil. Corpo psicológico. Não, ele não entrou nos pranas aqui. Os pranas a gente vai ver mais tarde. Onde é que estão os planos? Não, deve ser aqui também, mas um momento, eu li errado. Os sistemas psicológicos, né? As emoções, o intelecto e a autoimagem, o ego, são chamados de corpo sutil. Aqui, a gente não integrou ainda os pranos. A mente, o intelecto, o ego, tudo isso, as emoções, as emoções e os sentimentos são dentro da mente. Em alguns outros ensinamentos, o corpo causal é subdividido entre intelecto, mente, um centro emocional, o intelecto, o ego e um centro de memórias. Tá? Aqui, a mente e as emoções, os sentimentos são todos integrados aqui. O intelecto aqui está integrado com o sistema de memória e o ego é aquele aspecto que personaliza a experiência, que fundamentalmente é totalmente impessoal.
Então, isso é o nosso corpo sutil. O corpo sutil, naturalmente, ele não pode ser o corpo, o ser pleno, o seu ser pleno é imutável, como já vimos, tudo isso aqui se modifica constantemente. E não somente isso. Em um dos estados da consciência humana, que é o sono profundo, esse corpo aqui, ele simplesmente desaparece. É o intelecto e a mente, elas vêm suspensas. Quando se identifica com o corpo sutil, parece ser um sonhador ou um pensador. O ser, quando nós nos identificamos com esse corpo sutil, são dois fenômenos que ocorrem. O ser se sente o sonhador. O sonhador é aquele que projeta o conteúdo mental, emocional do indivíduo no meio da noite. Então, o ser identificado com o material mental, emocional do indivíduo, o conteúdo, ele projeta o mundo dos sonhos. Mas, durante o estado acordado, ele aparece, ele se identifica como aquele que pensa, aquele que decide, aquele que toma a decisão de executar uma ação, discrimina, determina, etc. Então, ele é o pensador, o discriminador e ele é o sonhador, o ser quando identificado com o corpo sutil. As sementes das experiências passadas do indivíduo são chamadas de corpo causal. Então, o corpo causal é o nosso corpo semente, é o corpo onde tudo aquilo que nós experienciamos e conhecemos no estado de vigília, então, eles vão deixando algumas marcas, algumas cicatrizes, alguns registros na experiência do Jiva, e esse sistema de impressões, elas ficam registradas no corpo causal. Nós não temos, então possuímos um sistema de memória aqui, de modo que tudo aquilo que a gente experiencia, contata e conhece, possa ser depositado aqui. A gente tem que depositar num outro sistema de memória chamado o nosso corpo causal. E esse sistema de memória a gente chama de vasanas, e todas as memórias, as impressões de ações passadas, retidas ali de modo muito compresso, né? Muito, como se fosse um sistema de memória muito pressionado, muito contém tudo ali. Então, toda a nossa experiência, os nossos pensamentos e emoções, eles fundamentalmente existem aqui, né? Então, o ser, ele se identifica com as sementes das experiências passadas. Nós temos experiências, todas essas experiências, quando nós colocamos uma ação aqui, imediatamente a gente vai ter uma impressão de como funcionou esse contato. Experiência humana nada mais é do que contato com o meio ambiente, através dos nossos órgãos de percepção, e uma resposta através da mente, intelecto, uma resposta através dos nossos nossos instrumentos de ação. Uma vez que a gente coloca isso, imediatamente, esse impacto com o meio físico, ele deixa algumas impressões ou memórias sutis que vêm depositadas, registradas no nosso corpo causal. As sementes de experiências passadas do indivíduo são chamadas de corpo causal, porque elas causam os pensamentos, os sentimentos e ações. Chamado de corpo causal porque elas causam aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e condiciona as nossas ações, né? Então, esses são os três corpos. O corpo causal, o corpo sutil e o corpo físico. Se o ser se identifica com o corpo físico, ele parece ser uma identidade ambulante, que se move daqui para ali, né? Porque ele está completamente identificado com o corpo físico. Imediatamente, a sensação, a noção de tempo e espaço ocorre porque ele se refere ao campo, em referência a esse corpo físico e o corpo físico de todos os outros objetos.
Então, ele se sente uma entidade ambulante. Quando ele se identifica com o corpo sutil, ele parece um sonhador ou um pensador. Quando se identifica com o corpo causal, ele parece ser aquele que dorme, porque ele não sono profundo, o ser pleno, limitado, não limitado, original, ele se identifica com o corpo causal. O corpo sutil, ele shrink back, unfold back, ou ele se como é que se diz? Unfold. Ele se dissolve no corpo. Não, não se dissolve, se recolhe. Se recolhe. Ele se recolhe no corpo causal, a mente e o intelecto não estão mais presentes, o ego, e o ser se identifica como aquele que dorme, the sleeper. Como a gente chama o sleeper em português? Não é o dorminhoco. Tem outra palavra, né? Desculpa, Nagar, eu tive que atender a porta. O que você perguntou? The sleeper, aquele que dorme. O sonhador, o pensador, não importa. Estou com gente tocando a campainha, Nagar, perdão. Quando ele se identifica com o corpo causal, ele pensa que ele é aquele que dorme. Esse processo é parecido com o de um ator fazendo diferentes personagens num drama, ou um cristal límpido que assume a cor do objeto que está próximo dele. Mas como o ator, o ser se distingue dos papéis que ele aparenta assumir. O ser é, portanto, chamado de testemunha, Shakti, dos três corpos e de seus respectivos estados. O ser é o eu e os corpos são objetos. São níveis de experiência humana e o ser permanece sempre livre desses três tipos de objetos, que são três tipos de experiência humana. O corpo físico que se move de um lado para o outro, a fazer e executar ações, o corpo sutil que pensa e sonha, e o corpo causal que dorme no sono profundo, curtindo a ilimitação do estado tamásico, que é o estado do sonho, daquele que dorme profundamente. Esse parágrafo aqui, ele precisa de mais ser mais dobrado e explicado melhor. E nós temos 25 minutos, a gente quer abrir com pergunta e resposta um pouco, ou a gente passa, deixa para lá a pergunta e resposta? Não sei, você quer continuar? Não tem pergunta no chat. Eu tenho pergunta, mas se você quiser continuar, depois eu ponho lá na página do Facebook. Então, vamos... Não, perdão, que você perguntou alguma coisa e surgiu um carteiro aqui tocando a campainha. Não, problema, já foi resolvido. Deixa eu te perguntar, você viu a publicação, teve uma sincronicidade muito boa na aula de hoje, que você viu a publicação que eu fiz mais cedo, da tradução de uma pessoa que fez a publicação de uma pergunta feita ao Paramatananda, que foi publicada lá no grupo do James. Sim. E aí, hoje cedo, eu tive essa inspiração de traduzir isso e colocar no grupo. Sim. E eu achei muito apropriado. Só um instante, filha. Aurora, ajuda ele. Que bom. Ele faz uma pergunta que é: qual é a importância de Jagat Mityatvam, né? A realidade experiencial do mundo, a realidade empírica. E aí o Paramatananda ele desenrola fazendo uma analogia com o estado de sonho. Então, assim como a nossa realidade experiencial em estado de vigília, ela depende do ser para existir, mas o ser não depende dela, o mesmo é com o acordado. Quando acorda do sonho, o sonho desaparece, né? Mas sem
o indivíduo, esse sonho não existe. Então, ele desenrola toda uma analogia em cima dessa reflexão e é muito apropriado o texto. Eu não tive oportunidade de ler ainda, mas vou ler depois, e se for apropriado, eu posso comentar um pouco. Mas é um sonho dentro de um sonho, né? Esses dois estados. Tem o sonho de Ishvara, o sonho de Maya. Maya produz essa projeção, né? Dentro do sonho tem o sujeito individual, que é o Jiva, que sonha dentro dessa realidade empírica, né? Ele projeta, ele interpreta. E ele sonha acordado ou ele sonha durante a noite, quando ele sonha mesmo, no mundo dos sonhos. Então, todas essas duas realidades, Jagrata e Jiva, né? A realidade objetiva e subjetiva, a realidade, pode fechar o seu microfone, Fábio? Essa realidade subjetiva e objetiva, são todas elas nítya, né? Elas são aparentes, elas são realidade aparente. São o não ser, né? O não ser. É tudo como um sonho nessa analogia. Mas você ia perguntar alguma coisa, Wanda? Sim. Quando você fala no comecinho lá da aula que a ignorância sempre existiu e ela sempre vai existir, eu entendo que Maya, sendo o processo criador da própria consciência, ela sempre vai estar produzindo formas, né? Nomes e formas. E a ignorância vai sempre existir no sentido de existir para os objetos, né? Porque Jiva também é um objeto. Só que ele é um objeto que se diferencia de todos os demais, porque a consciência reflete nele, né? Através do intelecto. Então, esse objeto, ele tem a capacidade de se descobrir sendo essencialmente consciência. E aí, quando a gente está falando de vasanas, corpo causal, corpo sutil, corpo físico, satya, rajas, tamas, a gente está falando do modo como esse objeto se forma, se constitui e funciona, né? Na realidade, a gente está entendendo como essa identidade secundária da consciência, ela atua. Então, assim, é o próprio objeto Jiva, através da luminosidade da consciência, que ele essencialmente vendo como ele, enquanto objeto, funciona. Porque percebo que todas as ações do Jiva, né, as motivações, elas vêm das vasanas do corpo causal. E o intelecto, ele tenta efetuar ações, né? Ele recebe essa demanda das vasanas e ele tenta efetuar ações de um modo que a estabilidade, a harmonia, a integridade física desse objeto Jiva como um todo, ele permaneça, né? Entretanto, existem vasanas tão fortes, né? Aí, se a gente for pensar nas vasanas, assim, de vícios mesmos, né? Vício por jogos, vício por drogas, vício por sexo. A demanda dela é tão intensa que muitas vezes ela sobrepuja, em algumas ocasiões, a capacidade desse intelecto refletir, responder e ter um controle maior sobre essas ações e as demandas. Entretanto, todo esse conflito, toda essa zona de conflito entre vasanas, discernimento, discriminação, ele está acontecendo na realidade desse objeto, né? Em Mitya. Então, a gente está entendendo como esse objeto funciona, né? E aí, quando você chega nesse estágio mais avançado, onde você já não é um buscador, né? Você é um investigador, como você coloca, a gente está discriminando o funcionamento desse objeto Jiva e percebendo que essa discriminação, esse entendimento,
ele acontece justamente por essa luz maior, né, que está refletindo nesse intelecto. Vai se dando conta que essa luz maior, em realidade, somos nós, né? É ele, em essência. Não sei, é isso, tá correto? Sim, a sua análise é boa, a sua compreensão está sempre melhorando muito, muito, muito. Eu quero só colocar alguns pontos, é que o objetivo do Jiva, compreender o funcionamento do Jiva, eu falo isso para você porque eu sei que você tem um background de psicologia. O Jiva não é interessado de compreender como ele funciona do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de quais são as vasanas que estão operando, porque os traumas de infância, ele não precisa de ir lá no fundo compreender o porquê, a origem daquela ignorância, o porquê, a origem daquele hábito que persevera e que é um hábito que produz experiências negativas para mim, para os outros e para o meio ambiente. Então, a gente não precisa, o objetivo não é entrar no corpo causal para ficar enunciando, ou analisando, investigando profundamente o material aqui, entendeu? A única coisa que o Jiva tem interesse, o Jiva em busca de moksha, né, da compreensão, eu sou ser livre, é compreender o que é um Jiva. E o Jiva é uma coisa muito simples. É uma entidade experienciadora, um ser aparentemente consciente, conhece e experiencia, com 3 corpos, no qual a consciência associada, refletida nele, produz esse senso de personificação de experiência. Tá? E nesse senso de... A consciência reflete nele, ilumina o campo, ele começa a contatar os objetos, e no contatar ele vai desenvolvendo preferências. Essas preferências vão sendo depositadas como aquilo que ele quer, aquilo que ele não quer, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele deseja, aquilo que ele odeia. Isso é um processo natural que todos nós somos vítimas. Tá? A gente chama de Maya a ignorância, porque o ser, sendo ele não dual, o Maya faz ele aparecer como dual. O que é a dualidade? A dualidade é o sujeito e o objeto, que é a dualidade. O ser aparece como um sujeito individual, milhares, bilhões, trilhões de Jiva, e os objetos são todos os outros objetos que ocorrem. O Jiva é um objeto, naturalmente, e reflete. Então, esse fenômeno do Jiva vai produzir preferências, porque na medida que ele contata o mundo dos objetos, ele vai gostar ou não gostar de determinados objetos experientes. Produz isso, a gente chama disso de ignorância fundamental, retornando para a minha linha de pensamento, porque Maya causa aquilo que é não dual aparecer como dual. O Jiva humano, ele fica preso nessa roda viva, né, de vida, morte, renascimento. Por quê? Porque ele tem esse corpo de vasanas, que são as impressões, as sementes de experiências passadas, que constantemente demandam a necessidade de expressão. Elas aparecem na mente consciente do Jiva, demandando um contato com o campo para tentar obter algum daqueles objetos de desejo ou evitar alguns daqueles objetos de aversão. Então, nós somos vítimas dessa constante demanda de correr atrás de alguma coisa ou tentar correr atrás de evitar alguma coisa, ou tentar evitar alguma coisa. Tudo isso porque essas preferências foram depositadas aqui e se desenvolveram como tendências. E elas criam tanto corpo que elas viram tendências tiranas, compulsivas. Elas ficam constantemente forçando a barra. Então, o que ocorre? O Jiva, a vida do Jiva, nada mais é do que um constante ser operado por suas vasanas. E as vasanas de todos os Jivas na humanidade são vasanas baseadas nessa ignorância fundamental. Eu sou os meus corpos, entendeu? Eu me sinto um indivíduo separado, limitado,
independente, isolado nesse universo infinitamente enorme, vasto. Eu me sinto nada, me sinto inadequado, e eu preciso constantemente de obter esses desejos, que são fundamentalmente baseados em desejos de segurança, prazer ou de virtude, esses desejos por objetos de experiência, de modo que eu possa me sentir um pouco mais tranquilo, relaxado. Né? Essas vasanas vão ficar agitando a mente do indivíduo constantemente, passando essa mensagem: ei, vai e corre atrás disso, corre atrás disso, você precisa disso, precisa daquilo, precisa dessa experiência, daquela experiência. Então, a vida do indivíduo é constantemente nesse ciclo de vasana, desejo, ação. Vasana, desejo e ação. E cada ação vai reforçando as vasanas anteriores, entendeu? Então, é um ciclo que não tem saída, é um ciclo vicioso, né? O que a gente chama de um círculo vicioso. Então, o que ocorre? Compreender o que é um jiva é compreender isso. Não é compreender a cor das minhas vasanas, a textura das minhas vasanas, é compreender que um jiva é uma entidade experienciadora composta por 3 corpos. A experiência, o contato com o mundo produz tendências, e essas tendências elas viram forças tiranas que compelem mecanicamente o jiva a colocar ações buscando a plenitude dele mesmo, a segurança, o prazer, a satisfação, qualquer coisa que possa dar um senso de satisfação, de estabilidade, de proteção, de segurança ao jiva. Então, é simplesmente compreender isso. Eu tenho 3 corpos, eu sou movido por minhas vasanas sempre foram fundadas na ignorância fundamental, eu sou os 3 corpos, e essas vasanas, elas condicionam a minha experiência, e elas me estressam do dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer, constantemente me forçando a me sentir pequeno, isolado, limitado, necessitado, carente, me dê isso, eu preciso disso, preciso daquilo. Então, essa ignorância é tirana, ela condiciona a nossa experiência. Isso é saber o que é o jiva, entendeu? 3 corpos, meu corpo, semente, as vasanas, eles ditam a minha experiência. Então, o que a gente faz com esse conhecimento? Por que é importante conhecer a psicologia do jiva? Veja bem, essa é a única psicologia que a gente trata dentro do Vedanta. Tá? Aí a gente precisa de compreender essa psicologia em referência a Ishvara, que é o campo total, entendeu? Campo total, as leis que governam esse campo, e o ser pleno, que é o denominador comum entre o ser pleno universal, não manifesto, Ishvara, o jiva e o mundo. O ser, ele permeia tudo. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, Arlindo, estamos ouvindo. Ok, porque as imagens ficaram congeladas. Então, quando a gente quer compreender o funcionamento do jiva, a gente só quer compreender isso. Eu sou operado, governado, manipulado tiranicamente por minhas vasanas. E essas vasanas são fundadas em ignorância. O que é ignorância? São essas vasanas autolimitantes, autoinflitantes, que me diminuem, que me botam para baixo. Eu sou small, pequeno, limitado, inadequado, eu preciso disso, disso e daquilo. Então, qual é a saída? Qual o modo de sair dessa roda viva, desse ciclo interno, entendeu? Autoalimentado, retroalimentado, círculo vicioso? O único modo é através da modificação do nosso corpo de vasanas. A nossa carga de vasanas precisa ser modificada, porque viver a vida operada por essas vasanas é simplesmente sinônimo de viver a vida em agitação, aflição, frustração, sofrimento e propósito. Qual é a psicologia do jiva, no final das contas? Ele deseja, ele quer o que ele quer, do modo que ele quer, quando que ele quer. E ele quer evitar o que ele quer evitar de qualquer modo. Ele vai até matar alguém para evitar algum problema. Quando a gente obtém o resultado de nossas ações, a gente fica satisfeito, feliz e completo, tranquilo, por um período curto de tempo. Quando a gente não obtém, ou a gente fica deprimido ou irado.
ou a gente é raivoso, ou a gente é deprimido quando os nossos desejos são obstruídos. Essa é a única psicologia, do ponto de vista psicológico, que a gente compreende. Então, como a gente vai sair disso? A gente precisa modificar essa vássana, e a modificação dessas vássanas são eficazes na medida que a gente compreende o que é o jiva, o que é o mundo Jagata, e o que são as leis que governam o mundo, as leis físicas, e as leis que governam a experiência do jiva. As leis que governam a experiência do jiva são as leis psicológicas, as leis éticas, morais. Tá? Então, essas leis psicológicas são muito simples. Se eu fizer alguma coisa, colocar uma ação aqui, motivada por minhas vássanas, e se essas vássanas forem centradas no meu egoísmo, no meu querer o que eu quero, custe o que eu custar aos outros e ao meio ambiente, se eu colocar uma ação, essa ação talvez até mesmo produza o objeto do meu desejo, mas ela vai ter um efeito psicológico altamente negativo, porque eu vou sofrer imediatamente uma problemática psicológica quase sempre inconsciente, de arrependimento, remorso, conflito, etc, etc. E quando eu faço uma ação que ela é negativa para o campo dármico, ela pode até produzir o resultado, o meu objeto de desejo imediatamente, mas a gente não sabe quais são os resultados ainda não frutificados. Você rouba um banco, você quer tanto dinheiro, você ficou inteligente o suficiente para aprender um mecanismo de entrar na internet e roubar dinheiro de um banco. Você faz aquilo, você transfere o dinheiro para sua conta na Suíça, isso e aquilo, mas você não sabe ainda quais são os resultados que o campo ainda não frutificou, não manifestou. Aí na sua mente você vai ficar sempre com aquela agitação. E se eu for pego? E se eu for descoberto? Entendeu? Eles me descobrirem, tem tanta gente lá tentando pegar esses hackers, né? Então, a mente vai ficar permanentemente agitada, pensando, e se eu for pego, e se eu for descoberto, etc. E um dia o campo, de repente, descobre, pega o cara e coloca na cadeia. Tá? Então, a psicologia aqui é compreender, se eu coloco ações que são dármicas e na harmonia com o campo dármico, as leis morais e psicológicas que governam, colocar ações em harmonia com ela, eu vou produzir um resultado que é fundamentalmente mais importante na experiência humana, que é peace of mind, que é ter uma mente tranquila, entendeu? Uma consciência tranquila, nenhuma coisa perturbando a minha mente. Porque eu fiz aquilo que é o correto, eu não abri mão daquilo que é o correto, simplesmente para dar expressão a uma vássana que era em violação ao campo dármico. O único modo que a gente pode começar a refazer. O único modo que a gente pode realmente começar a reprogramar o nosso corpo causal é através do estudo e compreensão do que é o Dharma e o que é Karma. As leis do Karma e a ciência da Karma Yoga e Dharma Yoga. Quando a gente compreende isso, aí a gente realmente desenvolveu uma inteligência, um conhecimento válido. Porque somente depois disso a gente fica convencido de que vale a pena sacrificar todos aqueles desejos, medos compulsivos que sejam em violação ao Dharma, mesmo que a gente tenha que abrir mão de desejos que são as coisas, a princípio, mais importantes na nossa vida. A gente sacrifica essas ações, esses pensamentos e ações que vão ser em violação do Dharma, no altar do Dharma. Sacrifício é uma palavra linda, se a gente compreender o significado dela. A gente sacrifica essas vássanas que são baseadas na ignorância do ser, que diz, eu preciso disso a todo custo,
dou a quem doer, eu vou enganar, ninguém vai me pegar, vou fazer, vou manipular. Entendeu? Toda essa coisa que é muito presente na cultura brasileira, de querer levar vantagem, fazer isso. Então, somente o estudo, a compreensão clara do que é Karma Yoga, Dharma Yoga, vai gerar a força mental, né? Força de vontade, baseada na compreensão pura, de que é de interesse direto do Jiva sacrificar todas aquelas vasanas e seguir o Dharma. Somente a compreensão vai gerar essa força, esse willpower, essa força capaz de sacrificar essas vasanas. Todas as estruturas religiosas dizem, não faça isso, não faça isso, não faça isso, são as normas de conduta. Mas todas essas estruturas religiosas falham porque elas não oferecem a lógica por trás disso. No máximo elas dizem, não, você tem que fazer só isso, faça o bem, não faça nada aos outros que você não queira seja feito para você, porque senão você vai queimar no inferno. Você vai para o inferno. E se você seguir as normas de conduta da nossa religião, você vai para o céu. Nos dias de hoje, ninguém acredita mais em céu e inferno. Até mesmo aquelas pessoas mais simples, elas têm uma certa desconfiança. Entendeu? Então, as pessoas, elas seguem aquelas normas de condutas só até o ponto que elas tenham ainda medo de serem pegas, serem descobertas. Mas por trás das cortinas, elas fazem aquilo que elas fazem, sempre na esperança que ninguém vai descobrir. Né? Então, a menos que o indivíduo realmente compreenda a lógica por trás dessas leis morais, dármicas, éticas, de seguir, fazer sempre, está sempre mantendo os pensamentos e ações em harmonia com o campo, aquilo que seja de interesse, seguindo esses valores universais. A compreensão do Dharma é compreender os valores que são de interesse da totalidade, as ações e os pensamentos que são de interesse da totalidade, harmonizar os meus interesses pessoais com os interesses da totalidade. A menos que o indivíduo compreenda isso, ele não vai conseguir frear ou filtrar essas vasanas que querem constantemente quebrar as regras do jogo para obter o que elas querem a todo custo. Então, o único modo de reprogramar o nosso corpo causal é desenvolver vasanas que não são baseadas naquilo que eu quero e que eu não quero, mas que são vasanas baseadas naquilo que é dármico, naquilo que é justo, naquilo que é correto, naquilo que é em harmonia com a minha natureza fundamental e a natureza de Ishvara, do campo. O único modo é através do estudo e compreensão das escrituras. Nós somos uma máquina constantemente programada por nossas vasanas. A vida humana nada mais é vasanas em operação constante. E o único modo de desenvolver uma vasana que vai produzir resultados positivos, qual é o resultado positivo, fundamentalmente? Não é aquele objeto de nosso desejo. A gente não quer um objeto simplesmente porque pelo objeto. A gente quer o objeto simplesmente porque aquele objeto representa segurança, representa prazer, satisfação, etc. Todos os objetos que a gente não busca por ele mesmo, porque a gente quer ser completo, a gente quer se livrar de um senso de limitação que é imposta, aparentemente, pela ausência desse objeto. Então, na medida que a gente compreende que o ser, fundamentalmente, já é pleno e completo, e que a experiência humana nada mais é do que vasanas e operação, e que as vasanas que são fundadas nessa ignorância, elas vão ficar se perpetuando constantemente, sendo reforçadas e perpetuando, e produzindo sempre uma experiência de conflito. A gente quer os objetos, não pelos objetos, a gente só quer obter o que a gente tem, porque a gente, quando obtém, a gente tem peace of mind. A mente fica resolvida, ela fica sativa, fica tranquila. Todos aqueles pensamentos que diziam, você precisa disso, senão é um perigo, precisa daquilo. Quando você obtém o objeto, aqueles pensamentos eles se resolvem e a mente fica sativa, que você curte aquela paz, aquela tranquilidade, serenidade, que é a natureza de uma mente satívica. Quando você compreende isso, você não quer buscar uma mente satívica indiretamente através da obtenção do objeto.
você vai buscar essa mente satívica através da resposta ao meio ambiente, não buscando o objeto, mas seguindo o Dharma. Porque você pode, seguindo o Dharma, você vai desenvolver uma mente satívica. Obtendo os objetos, a mente fica satívica só por um período curto de tempo. Por que não seguir o Dharma e obter uma mente permanentemente satívica, se a mente é o nosso instrumento primário, aquilo que permite a gente curtir qualquer objeto de experiência? A gente pode ter tudo aquilo que a gente deseja, mas se a mente estiver perturbada, a gente não curte nada. O único modo de viver uma vida. E por que a gente apresenta o Karma Yoga para o Vedantino? Porque é o meio mais veloz e eficaz de purificar a mente do indivíduo. A mente do indivíduo deve ter uma predominância grande de Sattva Guna. E se ela estiver guiada por essas vasanas baseadas no querer e no querer, desejos e aversões, essa mente vai estar cheia de rajas e tamas, perturbada, sempre agitada, deprimida, quando não consegue aquilo que ela quer, etc. Então, por que não buscar desenvolver uma mente satívica diretamente, em vez de indiretamente? Correr atrás de uma coisa, quando eu obtenho, aí minha mente fica resolvida por um pouco. Não, a gente compreende o que é karma, compreende o que é dharma, segue o dharma, e no seguir o dharma, naturalmente a mente se resolve. Isso é uma preparação para a discriminação entre o ser e tudo aquilo que ocorre dentro do ser, que é Mitya. Jiva é Mitya também. Mas a gente só consegue descobrir isso porque essa discriminação ocorre no intelecto do Jiva. O intelecto precisa ser muito purificado e muito satívico. Então, o seguir, compreender Karma Yoga, Dharma Yoga, o relacionamento entre o Jiva, o Ishvara e as leis que governam o Mitya é fundamental, porque somente então a gente vai ter a força de começar a filtrar ou negar expressão a essas vasanas e desenvolver um corpo, uma carga de vasana load, um corpo de vasana que sejam condizentes à produção e manutenção de uma mente satívica. Tá? É por isso que a gente precisa compreender o que é um Jiva, e o que é Ishvara, e o que é o campo, o que é as leis que governam, e o porquê que é no interesse do Jiva conformar e submeter ele, as suas ações, pensamentos e ações ao Dharma. Ok? Vamos parar por aqui, Isso já dei muito material para vocês pensarem, e vocês fiquem à vontade de escreverem as suas perguntas no nosso Facebook. Tem 2 perguntas aqui, então eu vou jogar lá na comunidade do Face, tá? Então tá. Então tá, Arlindo. Minha esposa está me esperando para jantar já. E eu estou começando a aprender, acho que aqui eu falo sem microfone. Então, todos vocês, e a gente se vê sábado que vem. Obrigada, Arlindo. Gratidão. Obrigado, até sábado. Até sábado. Até.